Aceitar a partida de um ente querido é um dos desafios mais difíceis que podemos enfrentar em nossa jornada humana. É um momento de profunda dor e tristeza, pois nos confronta com a realidade da impermanência da vida e a inevitabilidade da morte. No entanto, é importante compreender que o processo de aceitação é parte essencial do nosso processo de cura emocional e espiritual. Ao aceitar a partida de quem amamos, estamos reconhecendo que a vida é uma série de ciclos e que a morte é apenas uma parte desse ciclo. Embora possa parecer difícil de compreender inicialmente, é fundamental lembrar que a morte faz parte da existência humana e que todos nós, eventualmente, enfrentaremos esse inevitável desfecho. Aceitar a partida não significa esquecer ou negligenciar o amor e as memórias que compartilhamos com essa pessoa. Pelo contrário, significa honrar a vida que eles viveram, celebrar suas conquistas e lembrar dos momentos preciosos que passamos juntos. A aceitação nos permite reconhecer que essas memórias e conexões permanecem vivas em nossos corações, mesmo que a pessoa física já não esteja presente. Se você tem uma história de vida e quer compartilhá-la com o canal, envie sua história para esse endereço que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. A partida da minha mãe. Olá, Luciano. Olá, pessoas do canal. Meu nome é Viviane Ribeiro. Quero que deem o meu nome real, porque eu não poderia estar menos preocupada com o que as pessoas vão achar de mim. Se eu sou louca ou não, porque normal eu nunca fui mesmo. E afinal, quem é? Hoje eu tenho 49 anos. Completo 50 em agosto, embora eu aparente bem menos. Minha mãe morreu com 82 anos de idade no ano de 2020. Esse relato então começa no começo do ano de 2020. Veio a pandemia no começo e eu me assustei pelas primeiras 3 semanas porque eu não entendia o que estava acontecendo. Parecia uma guerra. Minha mãe havia tido um AVC isquêmico em 2013 e eu fechei a minha pequena escola de idiomas e cursos profissionalizantes onde só eu trabalhava para poder cuidar exclusivamente dela. Em 1 ano, ela recuperou a memória, mas mesmo com uma boa fisioterapeuta, ela não voltou a andar. Alguns meses depois do AVC, ela tinha feito um pequeno progresso e já conseguia subir as escadas de casa de 13 degraus com dificuldades, mas sozinha. Ela sempre chorava porque não conseguia andar como antes. Eu tinha paciência, cuidei dela como de uma filha. Trocava fraldas, dava comida, dava banho, e sim, parece que foi uma melhora da morte, mas em março, ela me disse que estava vendo uma sombra escura no seu olho esquerdo e eu tinha muito medo de levá-la ao oftalmologista e descobrir ser catarata. Nem todo mundo que opera de catarata se sai bem. Muitos acidentes acontecem e eu conheço várias pessoas que não enxergaram mais nada ou perderam a vista completamente após a operação. Naquele ano, eu fiz um esforço imenso e passei 4 meses estudando o que poderia estar causando aquela sombra na visão dela, e se caso se confirmasse o diagnóstico de catarata, eu também queria descobrir o que poderia tê-la causado e se haveria algum jeito de tratar sem a necessidade de cirurgia. Luciano, nos meus estudos, eu descobri alguns suplementos e vitaminas que poderiam fazer o quadro estacionar ou até mesmo regredir. Então eu consegui encomendar os colírios via correio depois que fomos a 2 oftalmologistas que nos deram o mesmo diagnóstico, catarata escura. Os colírios demoraram alguns meses para chegar e nós escolhemos começar a fazer alguns testes no olho esquerdo que era o mais afetado, com a visão limitada a apenas 1 metro, o último estágio antes da perda da visão. Eu tenho pânico de ficar cega ou de operar os olhos. Talvez isso seja algum trauma de alguma vida passada. Já minha mãe não tinha medo de operar, e como eu a via como uma extensão de mim, o que eu não desejava para mim, eu também não desejava para ela. Então nós começamos os testes com o colírio no olho esquerdo e tudo correu bem, então começamos a usá-lo no direito também.
Uma noite ela me disse que não iria fazer a cirurgia para remover as cataratas. Eu perguntei por qual motivo ela não queria fazer e ela me respondeu apenas: porque eu vou morrer. Eu perguntei como ela sabia disso e ela me contou que havia sonhado que ela estava morta na cama onde dormíamos e que eu olhava para ela sem me conformar. Luciano, ela e eu sempre tivemos premonições que eu contarei em outros relatos, e sim, minha mãe previu a própria morte do jeitinho que viria a acontecer exatamente um mês depois. Mas na hora que ela me contou aquele sonho, eu não dei bola. Eu achei ser um sonho como todos os outros que expressam nossos medos quando são pesadelos ou desejos quando são sonhos bons. Uma vez eu tive um pesadelo com a minha mãe antes de morrer, onde eu dizia para ela não se preocupar, pois tudo era apenas um sonho e que em breve nós acordaríamos. Eu adoro ter sonhos lúcidos, mas infelizmente eles já não acontecem mais comigo. O que eu tenho agora é paralisia do sono, e eu já explico. Bem, meus amigos, em novembro de 2020, a minha mãe morreu. Antes disso, ela ficou por 3 dias gemendo muito por causa de uma dor forte na barriga que ficou muito grande e inchada. Foi nesse período que uma prima nos doou algumas coisas que era da mãe dela recém-falecida, tia do meu pai, e entre essas coisas estavam algumas toalhinhas que usávamos por baixo da fralda dela para não vazar a urina no lençol, coisa que quase sempre acontecia. Eu e a fisioterapeuta gostávamos de exigir a minha mãe no tratamento, fazendo com que ela não se apoiasse em nós e sim na bengala, para fazê-la ganhar autonomia novamente. Então, nessa noite, minha mãe saiu sozinha do sofá para ir para a cama que ficava ao lado, mas suas pernas fraquejaram e enquanto eu punha a toalhinha para vedar a sua fralda, ela escorregou na beirada da cama e caiu. Quando ela se levantou, ela começou a sentir muitas dores no fêmur. Ela sempre caía, até antes do AVC que ela havia sofrido, mas ela não parecia ter osteoporose porque nunca havia quebrado nada. O osso ficou doendo, o que impediu sessões normais da fisioterapia, e estávamos na dúvida se ela tinha quebrado ou não o fêmur. Ela dizia que não doía tanto, mas uma noite, enquanto eu trocava a fralda, eu abri mais as pernas dela e ela gritou, e daí em diante, segundo ela, a dor foi piorando cada vez mais. Como não tínhamos homem em casa, eu teria que arranjar alguém que a levasse no colo e a pusesse no carro para fazer o exame do fêmur, mas eu não conhecia nenhum que estivesse à disposição naquele momento. À noite, ela que sempre teve prisão de ventre desde mocinha, me pediu que lhe desse um remédio porque ela não estava mais conseguindo fazer o número 2. E eu respondia que no dia seguinte nós iríamos de qualquer jeito fazer o exame e que se eu lhe desse o remédio àquela hora, ela teria dor de barriga a noite inteira. Então a barriga dela começou a inchar e a doer mais e mais. Além dessa dor, havia também a dor do osso que não nos deixou dormir por 3 dias e 3 noites inteiras. Eu não consegui levá-la para fazer os exames porque ela se recusou a ir ao hospital, dizendo que esse problema de intestino preso era normal e que ela já estava acostumada. Na tarde do dia 19 de novembro, eu notei que as pontas dos dedos do pé e da mão dela estavam ficando azuis. Eu fui medir a pressão, mas não deu pulso. Eu pensei que eram as pilhas do aparelho e eu fui correndo trocar. E eu já estava começando a ficar desesperada quando então a minha mãe me disse: esse aparelho quebrou. E amigos, essas foram as suas últimas palavras. Até então, eu não sabia se ela havia morrido ou simplesmente desmaiado. Então eu, desesperada, liguei para os bombeiros que me pediram para pôr ela no chão e massagear o coração dela enquanto eles estavam a caminho. Mas se eu fosse colocá-la no chão, mesmo com todo o peso que ela perdeu durante os últimos 2 anos mais ou menos, eu iria quebrar todos os ossos dela, porque seus ossos eram grandes e eu sou uma mulher relativamente fraca fisicamente. Então eu fiz a massagem no peito dela, com ela deitada na cama mesmo onde ela estava, embora eu nunca houvesse sido ensinada a fazer esse tipo de massagem. Os bombeiros chegaram em pouco mais de 10 minutos, a deitaram no chão e lhe deram choques com um desfibrilador. Depois de alguns minutos de tentativa, o que eu temia
havia acontecido e eles me disseram que a minha mãe havia morrido e que não havia mais nada que pudesse ser feito. Então eles a colocaram de volta na cama e eu fiquei com ela das 4 da tarde até 1 da manhã, quando o carro funerário finalmente chegou. Durante todo esse tempo, eu fiquei conversando com ela como se ela pudesse me ouvir. Eu lutava para aceitar a ideia da morte dela. Eu tomo remédio para depressão, o que me deixa sem emoções e com uma calma absurda. Eu cortei uma pequena mecha dos cabelos dela e guardei para mim. Luciana, eu estava tão cansada, eu estava acabada, pois eu estava sem dormir há 3 dias. Quando o carro da funerária levou, eu não consegui ir junto para passar a noite lá com ela. Eu fui dormir, pois eu precisava descansar um pouco. A casa estava uma bagunça, com sujeira para todo lado, mas eu fui dormir. Eu senti que eu precisava. No dia seguinte, eu acordei cedo e quem me acompanhou até a UIML foi uma amiga e o marido dela, pois eu não tinha familiares que moravam perto. Eu estava totalmente perdida. Eu não achava os lugares, não sabia quais papéis eu precisava assinar e nem conhecia os procedimentos. Foi essa amiga e o marido dela que me ajudaram e na hora de programar o enterro, eu pedi que ele fosse realizado no cemitério da Vila Formosa 1, porque todos da família estavam enterrados lá. Então, para pagar os ossários a cada 5 anos, é mais fácil fazer tudo em um só lugar. Eles me disseram então que o enterro estava marcado para o fim da tarde. Estávamos na época da pandemia, então não fizeram autópsia, o que foi bom porque eu odiaria que a minha mãe fosse picada e esquartejada. Mas foi muito difícil para mim porque eu queria saber se ela havia morrido por causa da fratura no fêmur, porque eu sabia que quem quebra o fêmur, operando ou não, tem uma sobrevida de no máximo 5 anos, devido a uma gordura que sai de dentro do osso e entope as veias. Outra coisa que eu queria saber era por que a barriga dela estava tão alta a ponto de se parecer com a barriga de uma grávida. Eu fiquei me perguntando se havia ocorrido uma sepse ou uma septicemia, se a causa havia sido um câncer no intestino, diverticulite, ou se simplesmente o intestino dela havia colapsado a ponto de ter explodido. Eu considerava todas as hipóteses. Então, no fim da tarde, a prima do meu pai e o marido dela me levaram para o cemitério no carro deles. Meu primo não sabia o caminho direito do IML até o cemitério e por isso acabamos nos perdendo no caminho e chegamos com o cemitério quase fechando. Eu me senti muito mal porque eu não tive dinheiro para comprar flores nem fazer um jardim na sepultura. Luciano, eu fiquei totalmente sem dinheiro depois que a minha mãe morreu, porque eu havia acabado de fechar a minha escola que já estava mal das pernas, então algumas primas me enviaram algumas doações de comida e outras coisas mais. Amigos, eu sempre dormi e vivi junto com a minha mãe. Ela era minha companheira de casa e de vida. Ela morreu com 82 anos e eu tenho 49. Eu tinha medo de ficar em casa sozinha, não por medo dos ladrões que sempre entravam não só no meu quintal, mas em todas as casas da redondeza. E sim, eu tinha medo de aparições ou fantasmas. Naquela noite, meus primos me deixaram em casa após o enterro e antes de entrar, eu encontrei uma vizinha e contei que a minha mãe havia falecido e ela me contou que dentro de pouco tempo várias senhorinhas da rua também morreram e que parecia que um anjo da morte havia passado por ali, pois nenhuma daquelas senhoras havia morrido por causa da pandemia. Durante a conversa, eu perguntei para ela como ela conseguia morar sozinha. Ela disse que saía de dia, ia fazer cabelo das suas freguesas em suas casas e ela usava o seu tempo livre para ler. Enquanto nós conversávamos, eu, que morava de frente para ela, havia deixado o portão da minha casa aberto. A lâmpada do meu quintal estava queimada e eu, ainda muito perdida naquela noite, estava vendo uma luz tipo um laser ou um LED vermelho, tipo uma bola de tamanho médio flutuando no meu quintal, acendendo, apagando e piscando sem parar. A vizinha então me perguntou se eu havia deixado alguma coisa ligada ou acesa em casa e eu respondi que não. Ou seja, eu não dei importância na hora.
eu deveria ter pedido licença, atravessado a rua e ido ver o que era aquela luz, mas eu estava muito perdida para pensar em fazer isso. Então a vizinha também havia visto. Eu não estava louca. Quando eu entrei no quintal, não havia mais luz nenhuma. Tempos depois, eu conversando com ela, perguntei se ela se lembrava dessa luz vermelha piscando no meu quintal. Eu disse que achava que a minha mãe havia vindo atrás de mim para se despedir, já que nem eu e nem ela percebemos que ela estava morrendo e não tivemos tempo para nos despedirmos, mesmo ela tendo morrido à tarde e bem na minha frente. Ela então me pediu para não falar essas coisas, pois ela tinha muito medo. Luciano, depois que a minha mãe morreu, eu ainda sentia a presença dela dentro de casa por cerca de 1 mês. Eu perdi o medo de ficar sozinha em casa, porque antes eu tinha medo de ficar sozinha mesmo de dia, então eu perdi o medo do escuro porque cheguei à conclusão que se algum espírito um dia aparecesse para mim, seria o espírito da minha mãe, e ela com certeza não viria para me fazer mal. Embora eu não saiba até hoje o que era aquela luz vermelha, eu só posso acreditar se tratar dela se despedindo e ainda muito preocupada comigo, me dizendo para entrar e fechar o portão e não ficar na rua, que poderia ser perigoso. Então eu passei a sonhar que ela tinha sido enterrada viva e que ela saía do cemitério e chegava aqui em casa toda limpa, sem terra e andando normalmente. Aí eu dizia: "Mãe, se você voltou, temos que passar colírio de novo e vamos precisar comprar mais." E então eu passei a ter paralisias do sono que me faziam ouvir os passos da minha mãe caminhando pela casa, fazendo barulho na cozinha, como se estivesse tudo normal, e então eu percebia que eu não conseguia me mexer, nem falar, e eu sentia o toque da mão dela. Um dia eu lhe pedi um abraço e ela me deu. Eu chamava o nome dela, Olga, mas a minha voz não saía. Nessas horas eu me sentia confusa e não sabia se ela estava viva ou morta. Mas sempre quando eu finalmente conseguia acordar, eu me deparava com a realidade de que a cama ao meu lado estava vazia. Nas últimas vezes que eu consegui abraçá-la, esses abraços eram os melhores que eu já havia dado nela em toda a minha vida. Eu me sentia como se estivesse flutuando da sala onde eu durmo até a cozinha. Minha mãe tinha essas coisas de sonhos premonitórios, clareaudiência e clarividência, e eu, como ela, também comecei a ter esses sonhos premonitórios, além de ter visto aquela luz vermelha misteriosa que a vizinha também havia visto. Eu acredito que a minha mãe esteja sempre por perto me protegendo e que por isso, durante muito tempo, nada de mal me aconteceu. Eu sofro de depressão e ansiedade e por várias noites depois da morte dela, eu tive crises muito sérias, onde eu cheguei a pensar seriamente em acabar com a minha vida. Estranho é que eu só consegui chorar pela morte da minha mãe muito tempo depois. Era como se a ficha não tivesse caído ainda, já que na época eu não havia conseguido derramar nenhuma lágrima. Em uma dessas madrugadas em que eu chorava sem parar, eu consegui encontrar o endereço do meu grande amor que vive em outro país e a quem eu pretendo procurar em breve. Não pode ter sido coincidência eu ter achado a casa dele e o endereço no meio de um mapa e de uma rua com 4.000 números, sem nem ao menos saber o nome. Minha mãe sempre surtava cada vez que eu falava em ter um namorado, mas eu tenho certeza de que foi ela me soprando o endereço dele naquele meu momento de desespero. Minha mãe me teve para cuidar dela. Ela planejou meu futuro. Você cresce e adota uma menina para cuidar de você, e os planos dela não incluíam namorados e maridos na minha vida. Eu não nasci para ser mãe, e se eu tivesse que ser, eu adotaria, mas na verdade eu acho que eu nem quero isso. Eu vou fazer 50 anos, eu quero viajar o mundo, ser livre, ser uma eterna adolescente e viver o meu grande amor. Uma observação. Minha mãe emagreceu muito antes de morrer, pois quase não tinha fome. Ela comia 2 colherinhas de qualquer coisa e dizia chega. O que me faz pensar na possibilidade dela ter desenvolvido um câncer no intestino. Se isso se confirmasse,
Uma mulher com 82 anos nem sequer poderia tomar uma anestesia geral e nem conseguiria passar pelos processos de quimioterapia, radioterapia, cirurgias e com certeza ela teria passado seus últimos dias muito infeliz, mesmo porque a sobrevida de uma pessoa com câncer no intestino, em média, é de 5 anos, fora a devastação emocional que uma pessoa com câncer deve sentir. Eu fico pensando que se um dia eu tiver algo parecido, eu prefiro não ficar sabendo. Eu acho essa vida muito cruel e depois que eu fiquei sozinha no mundo, eu comecei a ter a impressão de que eu já vivi o bastante. Meus amigos, eu só queria que alguém me desse alguma ideia do que poderia ter sido aquela luz vermelha que eu vi quando eu voltei do enterro da minha mãe e também o que essas paralisias do sono podem significar. Eu sei que o espírito deve seguir em frente, mas eu gosto de sentir a presença da minha mãe aqui comigo. Eu não pretendo demorar muito tempo para morrer, então eu espero que ela e eu sigamos juntas o mais breve possível e que ela espere por mim aqui mesmo, nesse plano.